Pessoal, então vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa última aula antes da prova. Vamos iniciando devagarzinho, como sempre, aí a gente vai embalando. Relembrando aqui, pessoal, ó, o que a gente tinha visto na última aula? Deixa eu voltar aqui. Na última aula, a gente tinha falado das mudanças e transformações no cenário mundial. Mostrei para vocês a evolução das indústrias, né? Começamos lá em 1900, com a era da industrialização clássica, onde o ser humano tinha pouquíssima importância. 1950, entramos na era da industrialização neoclássica, quando surgiu o RH nas empresas, tá? E depois, 1990, nós entramos na era da informação, que foi marcado essa 1990, esses anos 1990, foi quando começou a surgir na nossa vida mesmo, para valer o computador, e logo depois a internet, e aí veio a globalização e uma série de mudanças que fez com que as empresas revessem todo o seu processo produtivo. Então, esses slides aqui, a gente fala sobre essa evolução das indústrias, era neoclássica, falei isso tudo na aula passada, e na aula passada eu entrei no assunto aqui de downsizing, que eu falei para você, só relembrando rapidamente, que o downsizing, né, foi um processo, começou nos Estados Unidos no meado dos anos 70, 75, início dos anos 80, nos Estados Unidos já começou as empresas a passar pelo processo de downsizing, e aqui no Brasil, na verdade, foi a partir dos anos 1990. E é um processo que veio acompanhado de outro, que é a reengenharia. Nós vamos ver hoje a diferença dos dois. Só relembrando aqui, o downsizing foi um processo de achatamento da pirâmide organizacional. É um enxugamento mesmo. O downsizing, ele é a eliminação, gente, de cargos e muitas vezes a eliminação de camadas hierárquicas inteiras, que as empresas foram obrigadas a se tornar mais competitivas, por causa da globalização, de internet, essas coisas todas. E um caminho que as empresas achou para se tornarem mais competitivas era reestruturando toda a sua produção, todo o seu processo produtivo. E o downsizing veio para eliminar, gente, camadas inteiras, para tornar a empresa menos burocrática, né? E principalmente reduzir custo, porque uma das principais características do downsizing aqui é a redução de custos, que é muito grande. Como eu falei na aula passada, gente, quando você elimina os vice-presidentes da empresa, você elimina não só o vice-presidente, ele tem a secretária dele, assistentes dele, os equipamentos máquinas que eles usam, computadores que eles usam, a sala que eles usam. Imagina, não estamos falando de um vice-presidente, não, são vários. A empresa tem um presidente só, mas tem um vice-presidente financeiro, um vice-presidente de RH, e assim também vice-diretores. Elimina a camada inteira de vice-diretores com as secretárias, com os seus estagiários, com os seus assistentes. Subgerente, mesma coisa, você elimina uma camada inteira de subgerente, com as suas secretárias, com os seus assistentes, com os seus estagiários, os equipamentos que eles usam. Então, olha a quantidade de custo que você reduz. E aí, um outro efeito disso é que a empresa fica mais enxuta. Olha aqui que gracinha. É aquilo ali, ó, presidente, diretor, gerente, supervisor e operacional. Pode ter alguma outra aí, né? Coordenador, por exemplo, pode ter, né? Agora, pode ter empresas por aí afora, professor, mas minha empresa ainda tem vice-presidente, ainda tem vice-diretor, tudo bem. Não estou falando que todas as empresas passaram por isso. Mas as empresas que quiseram se reestruturar, que foram obrigadas a se reestruturar, as empresas modernas aí que você pega hoje, aí, que passaram por esses processos de reestruturação para se adequar à nova realidade do mundo, elas fizeram isso. Passaram por esses processos de downsizing. E na outra aula, então, eu terminei falando da quantidade de vantagens. Que você melhora a comunicação, né? As decisões também, além de aproximar o pessoal lá de cima do pessoal de baixo, o pessoal lá de cima delegou mais funções para o pessoal lá de baixo também. Houve uma delegação aí também nessa reestruturação, dá mais autonomia para o pessoal lá de baixo, reduzir o custo, definiu mais claramente os objetivos e as responsabilidades, como
Só lembrando, né, eu falei na aula passada, antigamente, você tinha todas aquelas camadas, dava um problema, ia apurar, aí você caía num problema. Aquela responsabilidade era de quem? Era do vice-gerente ou era do subgerente ou do gerente? A responsabilidade era do vice-diretor ou do diretor? Então, quando você elimina essas camadas, reduz a incerteza. Você sabe muito bem o que é a responsabilidade do presidente, o que é a responsabilidade do diretor e o que é a responsabilidade do gerente. Você consegue definir melhor. Você acaba com a burocracia, então olha a quantidade de ganhos para a empresa. E para as pessoas, né? Porque embora o downsizing ocasione desligamento de funcionários, né? É ruim por isso e tal, mas quem fica na empresa ganha, porque ganha maior realização pessoal, porque ganha novos desafios, né? Por exemplo, os gerentes vão assumir uma série de funções que antes eram dos vice-presidentes. Ele adquiriu mais funções, né? O diretor também vai assumir mais função que era do vice-presidente, né? Vão redistribuir aquelas funções ali. Ganha status, o pessoal lá de baixo se aproxima mais do pessoal de cima da empresa, tem mais agilidade no desenvolvimento da carreira, aí os funcionários se tornam mais leais àqueles que sobraram. E você ainda tem, gente, o repasse do custo, que é todo aquele custo que você está enxugando, uma boa parte dele vai ser reinvestida na empresa. Então, quem fica na empresa vai estar ganhando com isso, maquinário novo, instalações novas. Então, gente, tem ganho para todas as partes aqui. Isso era o downsizing. O que vem a ser a reengenharia? Então, olha só, reengenharia é um sistema administrativo criado no início da década de 90 por Michael Hammer e James Champ. Trata-se de um método mais utilizado para manter as empresas competitivas no mercado, assim mantendo o foco no alcance de objetivos e metas, transformando seus processos e atividades de negócios através da ruptura para com os costumes obsoletos. Acabar, reestruturar os processos da empresa, cortando as burocracias, eliminando aqueles processos burocráticos, otimizando os processos, melhorando o trabalho das pessoas, melhorando a comunicação. Vou dar um exemplo já. Como o próprio nome sugere, a reengenharia se trata de uma maneira de reorganizar e reestruturar todos os processos internos de uma empresa, com o objetivo principal de alavancar e impulsionar ainda mais os resultados positivos e satisfatórios da mesma. Tem também, como um de seus principais intuitos, acabar com o comodismo e as rotinas administrativas que impedem as organizações de crescerem e se desenvolverem. Então, gente, olha só, deixa eu dar mais uma explicada nisso, deixa eu diferenciar com vocês reengenharia de downsizing, e vou tentar dar um exemplo para ilustrar para vocês essa diferença. Tá? Que vejam bem, eu gosto de deixar isso bem claro, porque o aluno, mais cedo ou mais tarde, lá na empresa onde ele trabalha, que ele for trabalhar, ele vai ouvir falar de reengenharia, ele vai ouvir falar de downsizing. Então, ele tem que ter uma noção disso. Então, olha só, o que é o principal que você precisa entender? Muitos autores, eu já vi alguns autores, eu já vi alguns sites. Às vezes, site a gente tem que tomar cuidado, né? Eu falo para vocês, nem tudo que está na internet está certo, está 100% certo. A gente pode encontrar, tem que tomar um certo cuidado com a internet, que às vezes a gente encontra alguma coisa num site lá que não é exatamente daquele jeito lá, não. Então, tem que tomar um certo cuidado, né, com o que você encontra na internet. E eu já vi coisas erradas na internet, e eu já vi, gente, até uma vez num livro, o cara falando uma coisa que eu não gostei, ele falava assim, o processo de downsizing, também chamado de reengenharia, ou seja, o que esse cara falou? Se você for interpretar essa frase dele, ele falou que downsizing e reengenharia é a mesma coisa. Não foi? Ele falou assim, ó,
O processo de downsizing, também chamado de reengenharia, né, ocorreu nas empresas a partir dos anos 90, que não sei o quê, papapá. Ou seja, esse autor estava falando que downsizing e reengenharia são a mesma coisa, e não é. Você vai entender já já, porque o downsizing, ele é a eliminação de cargos, o enxugamento. Downsizing é a eliminação de, talvez, de camadas inteiras, de camadas hierárquicas. Você fala assim, nós não vamos precisar mais de vice-diretor, não vamos acabar com todos os vice-diretores, vai ficar só o gerente e o diretor, não tem mais vice-diretor. Eliminou uma camada inteira. E aí, gente, quando você elimina cargos, você elimina camadas hierárquicas, se você fizer um downsizing completo mesmo, tirar os vice-presidentes, tirar os vice-diretores, tirar o subgerente, automaticamente você vai ter que fazer uma reestruturação na empresa, porque vai ter que fazer um redesenho de cargos, você vai ter que fazer uma redefinição dos processos internos, porque aquelas coisas que eram tarefas, eram atividades do vice-presidente, vai passar para alguém, você vai ter que modificar os processos internos da empresa. Então, essa reestruturação dos processos é que é a reengenharia. Então, a reengenharia, ela, na verdade, ela é uma consequência de um processo de um downsizing. Tá? Quando você faz um downsizing, é bem provável que você precise fazer também uma reengenharia. Agora, você pode fazer um processo de reengenharia numa empresa sem fazer downsizing. Você pode chegar e reestruturar os processos internos, modificar os processos, reestruturar os processos, sem mandar ninguém embora, sem eliminar camadas hierárquicas. Professor, só para eu entender, porque surgiu uma dúvida. Então, downsizing é o achatamento de função, né? Vamos colocar assim. Sim. E aí, quando esse achatamento, essa reestruturação, ela alcança nível diretor, superintendente, enfim, cargos mais altos, aí eu chamo de engenharia? Não. Eu me perdi nessa ideia. Não. Não é só quando ele alcança cargos altos que é chamado de reengenharia, não. A reengenharia é a reestruturação dos processos. Eu estou falando, eu posso fazer uma reengenharia na empresa sem fazer downsizing. Posso chegar aí e fazer uma reestruturação dos processos sem mandar ninguém embora. Eu posso fazer isso. Eu não estou mandando ninguém embora, eu estou reestruturando os processos da minha empresa. Fazendo uma reestruturação interna, sem mandar ninguém embora. Então, eu posso fazer uma reengenharia sem fazer um downsizing. Agora, eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu faço um downsizing, que eu elimino cargos, tá dando eco? É porque alguém estava com o microfone ligado. Tá dando eco ainda? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir bem, professor? É porque agora há pouco deu um eco, porque alguém abriu o microfone, um cachorro começou a latir. Eu acho que agora tá legal. Então, olha só. Quando eu faço um downsizing, automaticamente é bem provável que eu tenha que fazer uma reengenharia dos processos. Reengenharia dos processos. Reengenharia é uma redefinição dos processos internos. Tá, mas nem sempre que eu faço essa reestruturação, não, calma. Nem sempre que eu faço downsizing, eu faço uma reestruturação, certo? Gente, é difícil. Professor, boa noite. Eu entendi que toda vez que a gente faz um processo de downsizing, a gente tem que fazer uma reestruturação de uma engenharia, porque quem faz esses processos vai ter que delegar mais funções para as pessoas que vão ficar na empresa. Então, para a galera que vai ficar na empresa, eles vão acabar adquirindo mais demandas. Então, será necessário fazer uma reestruturação mesmo. Sim,
Por Eu isso estou falando, quando você faz o downsizing, é bem provável que tenha que fazer uma reengenharia, uma redefinição. Você está Então, por eliminando isso que aquele uma ele, camada ele inteira de cargos. Como é que você não vai precisar redefinir processos internos? Então, vamos Hein? entender aquele autor aí que o senhor colocou, onde ele compara downsizing com engenharia. Uma vez que, toda vez que eu faço o downsizing, né, eu faço a engenharia. Provavelmente eu tenho que fazer uma engenharia. Então, é por isso que ele compara uma coisa com a outra, já que basicamente uma não afeta a outra. Espera aí, Janilde. Agora, deixa eu dar um exemplo. Ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou até mandar, eu esqueci de mandar. Eu esqueci de mandar o vídeo. Vou até mandar hoje. Eu vou mandar, não vou esquecer hoje, não, pelo amor de Deus, pode ficar tranquilo. Tem um vídeo falando sobre downsizing e eu tenho um vídeo falando sobre reengenharia. No vídeo lá da reengenharia, o cara lá do vídeo dá um exemplo de uma empresa lá do Nordeste, um caso real. O que aconteceu nesse caso? Essa é uma empresa do Nordeste que era uma concessionária que vendia carros novos e carros usados, uma concessionária grande lá do Nordeste, bem conceituada. E aí, o que aconteceu? Essa concessionária, ela tinha 8 vendedores. Tinha 8 cargos de vendedores de carro, representantes comerciais. Todos eles excelentes funcionários, muito bons vendedores e tal. E aí, gente, chegou aquele período daquela crise econômica, 2014, 2015, que as vendas de carro caíram drasticamente. E a empresa, ela precisou dar uma reestruturada. A empresa precisou, porque precisava, né, dar uma mexida. Aqueles 8 vendedores, eles estavam à toa, porque não precisava mais de 8 vendedores. A venda de carro naquele ano caiu bastante, então a empresa percebeu que aqueles 8 vendedores, não era preciso mais 8 vendedores, pelo menos naqueles anos ali de crise, mas também a empresa não queria desligar os funcionários, porque eles eram muito bons. A empresa percebeu o seguinte: dá para a empresa continuar suas operações apenas com 4 vendedores. Dá para a gente continuar com 4 vendedores. Então, vamos tentar pegar 4 e aproveitar eles em outras áreas internas. Aí fizeram um estudo sobre esses vendedores todos, aí começaram a descobrir. Tinha um vendedor que ele tinha uma habilidade tremenda nessa parte lá de departamento de pessoal, de não sei o quê, de RH e tal. Aí falou, nós podemos pegar esse cara, em vez de mandar embora, a empresa está precisando de gente lá, vamos realocar esse cara lá, em vez de desligar. Tinha um outro vendedor que tinha uma habilidade muito grande na área de marketing, de publicidade. E a empresa precisava de reestruturar o seu setor de marketing. Então falou, vamos pegar esse cara da área de vendas e vamos passar ele para o marketing. Tinha uma outra vendedora lá que tinha uma habilidade muito grande na parte de RH. E a empresa também precisava reestruturar o RH. Falou, ó, vamos pegar essa menina lá, vendedora, que está sobrando, vamos passar ela para o RH. E aí, pegou, então, tinha 8 vendedores. Tinha 8 vendedores. A empresa pegou 4 e realocou esses 4 em áreas onde eles tinham habilidade. Não desligou ninguém. A empresa não fez uma reengenharia? Fez. Ela fez um downsizing? Não. Não. Então, eu pergunto, downsizing é a mesma coisa que reengenharia? Partindo dessa linha de raciocínio, não. Oi? Mas da outra que diz que toda vez que você faz um downsizing, provavelmente você tem que fazer uma engenharia, sim. É complexo, né? Então, aí, quando você faz um processo de downsizing, bem provável que você tenha que fazer uma reengenharia dos processos. Agora, você pode fazer uma reengenharia sem necessariamente fazer um downsizing, igual essa concessionária fez. Então, não são processos iguais. Não pode falar que é a mesma coisa. Downsizing e reengenharia é a mesma coisa, porque não é. Downsizing é achatamento de camadas hierárquicas, eliminação de camadas hierárquicas, para melhorar, reduzir custo e otimizar os processos.
E aí, quando você faz um downsizing, você também necessariamente, é bem provável que precise fazer uma reengenharia, né? Você está eliminando cargos ali, vai ter que redesenhar cargos, redesenhar processos, tá? Agora, eu posso redesenhar processos, posso redesenhar cargos, mudar as pessoas de lugar, então, redesenhar os processos, sem fazer um downsizing, sem mandar ninguém embora. Ô, professor, mas no downsizing, você pode eliminar também processos de engenheiros? Ou não? Se no downsizing, você pode eliminar processos? Isso, porque na reengenharia a gente reestrutura, né? Reestrutura e no os downsizing processos. a gente pode eliminar? Então, o downsizing é eliminação de cargos. Né? E aí você, como está eliminando cargo, não é simplesmente trocando funcionário, não. Você está eliminando cargos. É bem provável que você tenha que redefinir processos internos. Aqueles processos que eram feitos pelo vice-diretor, que está sendo desligado, quem que vai fazer aqueles processos? Você vai ter que redesenhar aquilo internamente. Não é claro, não? No caso, acho que o que a Larissa tentou falar é, você fazendo downsizing, você pode reduzir processos. Como você tem uma estrutura mais achatada, você pode eliminar alguns processos. Pode também. E exatamente, quando você faz esses procedimentos, né, um dos objetivos também, eu falei na aula passada, eliminar processos burocráticos. Aí você aproveita que está eliminando camadas, que você está redesenhando, né, os processos internos e tal, vamos eliminar aqueles processos desnecessários para tentar enxugar, para tentar melhorar, otimizar os processos da empresa. Mineiro? Sim. Eu achei aqui uma definição que fala de uma diferença fundamental entre a reengenharia e o downsizing. O objetivo da reengenharia é a formulação dos processos que com frequência causa um downsizing, mas isso é uma consequência e não um fim entre si mesmo. Então, de fato, existe essa diferença, né? Mas ela é muito minuciosa, você precisa, de fato, saber quem é quem para classificar de forma distinta, né? Exatamente. Tá, gente? Ainda? Ficou dúvidas ainda? Bom, isso, gente, não vai ser cobrado na prova. Então, eu vou dar uma avançadinha, porque aí tem coisas agora que eu vou falar da agora para frente que vai ser cobrado na prova. Depois, eu vou mandar também 2 vídeos para vocês, explicando o que é downsizing, explicando o que é reengenharia. Depois, se você tiver dúvida ainda, a gente continua a esclarecer, tá? Eu prefiro dar uma avançadinha aqui para a gente poder falar dos assuntos que serão cobrados na prova que eu vou passar hoje para vocês. Pois, se for o caso, a gente volta aí nessa questão da reengenharia, do downsizing. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Dando sequência, então, o que a gente tinha falado muito na aula passada? As indústrias passaram por grandes transformações. Era da industrialização clássica, era da industrialização neoclássica, 1950, era da informação, 1990. E o RH, gente, o RH sofreu mudanças drásticas, né? Ao longo disso tudo aí também. Né? Então, vamos ver agora, com essa evolução toda das organizações, esse processo da industrialização, como é que o RH veio mudando? Então, vamos lá. As 3 eras ao longo do século XX, da industrialização clássica e neoclássica, e a era da informação, trouxeram diferentes abordagens sobre como lidar com as pessoas dentro das organizações. Ao longo dessas 3 eras, a área de RH passou por 3 etapas distintas. Começou lá com um DP, né? Esse DP, ele evoluiu para relações industriais, evoluiu para recursos humanos, que evoluiu para
gestão de pessoas. Então, vamos ver como é que isso se deu. Cada abordagem estava ajustada aos padrões de sua época, a mentalidade predominante e as necessidades das organizações. Então, as relações industriais, né? Ó, tudo começou lá com o DP, né? Ó, em 1900, surgiu as indústrias pelo mundo afora, foi necessário criar o DP para a parte burocrática. Então, olha lá, como eu já tinha falado na aula passada, vamos ver isso aqui com mais detalhes. Na industrialização clássica, 1900, surgem os antigos departamentos de pessoal, DP, e logo mais os departamentos de relações industriais, departamentos de relações industriais, chamado DRI. Os DPs eram órgãos destinados a fazer cumprir as exigências legais a respeito do emprego. Então, o que o DP fazia? Como eu já tinha falado, né? Admissão, documentação de funcionários, admissão por meio do contrato individual, anotação na carteira de trabalho, anotação no livro de registro de funcionários, a contagem de horas trabalhadas para o efeito do pagamento, a aplicação de advertências, medidas disciplinares, contagem de férias, e o pagamento em si, lá na confecção da folha de pagamento, descontar alguma falta do funcionário, algum horário que ele, algum atraso, alguma coisa qualquer, calcular a folha e fazer o pagamento, fazer os devidos recolhimentos. Para isso foi criado o DP, para cuidar da parte burocrática. Lembrem-se que o ser humano tinha um papel muito pouco importante, né? O ser humano era tratado lá como um apêndice da máquina, lá mais um recurso lá para a empresa, né? Mais adiante, os DRI, Departamento de Relações Industriais, assumem o mesmo papel, acrescentando outras tarefas, como o relacionamento da organização com os sindicatos e a coordenação interna com os demais departamentos. Então, já foi o início aí, né, da criação, da evolução do Departamento de Recursos Humanos, por volta dos anos 30, 40, até que no final dos anos 1940, né, não se tem uma data precisa, mas coloca-se mais ou menos como um marco, né, os anos 1950, que é também o marco que muda para a era da industrialização neoclássica, é que surgem realmente os departamentos de recursos humanos, que substituem aqueles antigos departamentos de relações industriais. Aí, gente, ó, que foi criado também essas funções que hoje existem, que a gente vai ver aqui, olha lá, ó. Além das tarefas operacionais e burocráticas, os chamados DRH, Departamento de Recursos Humanos, desenvolvem funções operacionais e táticas, como órgão prestadores de serviços especializados. Então, olha lá, ó, surgiu aqui os conceitos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração, higiene e segurança do trabalho, as relações trabalhistas e sindicais. Então, né, foi realmente um avanço aí, né, coisa que não existia, passou a existir todos esses processos aí que hoje a gente conhece muito bem, né, surgiram por volta dos anos 1950, quando o ser humano começou a passar a ter mais importância dentro das organizações. E aqui, gente, se você for parar para analisar, as empresas, elas começaram já a entrar num processo de evolução, porque conta a história aí, eu não era nem nascido também ainda, mas meados dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, é que começaram a surgir os computadores já nas empresas, pelo menos dos Estados Unidos, Europa, grandes organizações, essas organizações estatais, já começaram a surgir computadores e tal, já começou, então, a haver uma grande mudança nas organizações. E aí, gente, a coisa evolui para a gestão de pessoas, quando nós entramos na era da informação, por volta dos anos 1990. Surgem, então, olha lá, ó, as equipes de gestão de pessoas, que substituem o departamento de RH. As práticas de RH são delegadas aos executivos de linha em todas as organizações, os quais passam a ser gestores de pessoas. Então, olha só,
uma mudança que surgiu a partir dos anos 1990, com essa evolução do RH para a gestão de pessoas. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar na sala aqui. Peraí, gente. Parece que tem. Uma evolução que surgiu, tá? É que hoje, né, esse departamento de gestão de pessoas, ele funciona também como uma consultoria interna. O que é uma consultoria interna, professor? Uma vez eu já mais ou menos falei isso aqui para vocês. Pensa hoje numa empresa que tem lá seus departamentos. Departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de produção. Aquele departamento financeiro, por exemplo, tem lá o gerente financeiro, não tem? Quem que é o gerente financeiro? O gerente financeiro é um cara que, provável que ele tenha se formado ou em administração de empresa, ou economia, alguma coisa que tenha a ver com finanças. Aí ele se formou lá em administração, por exemplo. Depois ele foi fazer uma especialização em finanças. Aí o cara fez um MBA em finanças corporativas. Depois talvez foi fazer um mestrado nessa área de finanças. Virou o gerente financeiro da empresa. Está lá querendo um dia, sonhando um dia ser um diretor financeiro. Então, cada vez mais, o cara vai estudando e se aprofundando em finanças, que é a área dele, mas ele também, à medida que ele vai subindo dentro da empresa, ele também passa a ser um gestor de pessoas. E à medida que ele foi promovido a gerente financeiro, ele já tem lá, sei lá, 10, 15, 20 pessoas abaixo dele para ele comandar, depende do tamanho da empresa, né? Uma empresa menor vai ter menos pessoas, uma empresa gigantesca ele vai ter 20, 30 pessoas para comandar como gerente financeiro, dentro do setor financeiro. Então, ele precisa também entender bem de RH. Mas ele não fez curso de RH, ele fez curso de finanças. Aí, gente, o RH dá um suporte a ele, dando uma consultoria a ele, treinando ou passando conhecimento, para que ele também, além das funções financeiras que ele tem, para que ele também possa também gerir bem os seus recursos humanos. E assim com os outros departamentos, né? Vamos resumir, com o marketing lá, o cara do marketing também, ele se formou em administração e foi fazer MBA em marketing, foi fazer mestrado em marketing. Ele não se dedicou a estudar recursos humanos, mas ele foi promovido a gerente de marketing, ele tem lá 10 pessoas abaixo dele para comandar. O RH dá essa consultoria interna. Então, né, esse departamento hoje moderno de gestão de pessoas, ele além dele participar ativamente do planejamento estratégico da empresa, ele dá a consultoria interna para os outros departamentos, para que cada gestor também faça a sua parte na gestão de pessoas. Então, as equipes de RH livram-se das atividades operacionais para proporcionar consultoria interna, em nível tático, nível ali, gerencial, a fim de que possa assumir atividades estratégicas de orientação global, visando o futuro e o destino da organização, tá vendo? Olha a mudança que houve aqui, ó. O RH passou a funcionar como uma consultoria interna para treinar cada gestor, para que ele saiba também gerir os seus recursos humanos ali dentro do seu setor, para que livre ele também, para ele ter mais tempo para participar do planejamento estratégico, as atividades estratégicas de orientação global da empresa, né? As pessoas de agentes passivas que eram administrados passam a constituir agentes ativos e inteligentes, que ajudam a administrar os demais recursos humanos, vamos dizer, os recursos organizacionais. Então, gente, olha lá, o que o Renato fala? Essa virada é fenomenal. As pessoas passam a ser consideradas parceiras ou stakeholders da organização. O que são stakeholders? Todas as pessoas envolvidas no processo da administração da empresa, né? E tomam decisões a respeito de suas atividades, cumprem metas, alcançam resultados previamente negociados e servem o cliente no sentido de satisfazer suas necessidades e expectativas. Na era da informação, lidar com pessoas deixou de ser um problema e passou a ser uma solução para a organização. Deixou de ser um desafio e passou a ser
A vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas. Oh! Vendo aí? A importância que passou a ser dada ao departamento de RH. Tá? Então, gente, aqui eu tenho agora 2 quadrinhos para a gente encerrar esse processo evolutivo. 2 quadrinhos que eles resumem tudo isso que a gente falou. Tá? Isso aqui eu vou falar. Eu não vou ficar entrando em detalhes demais aqui desse quadrinho, porque ele é um resumão daquilo que a gente veio falando. Serve para a gente poder colocar num quadro só toda essa evolução dessas empresas aí. E no próximo quadrinho, a evolução do RH. Então, aqui é a evolução das empresas. Ó. Nós começamos na era da industrialização clássica, de 1900 a 1950. Como é que era a estrutura organizacional das empresas? Burocrática, funcional, piramidal, centralizadora, a decisões todas centralizadas lá em cima, rígida e inflexível, com ênfase nos órgãos, né? Muito burocrática essas empresas. Como é que era o ambiente organizacional? Estático, previsível, poucas e gradativas mudanças, poucos desafios ambientais. Pensem comigo, as indústrias aqui dos anos 1900 a 1950 nem existiam computadores. Computadores começaram a surgir aqui nos anos 70. Então, aqui, ó, nem computador existia. Então, assim, gente, as mudanças eram muito lentas, bem diferente de hoje, né? Hoje as coisas mudam de uma semana para outra. Naquela época era muito pouca mudança. Modo de lidar com as pessoas dessas empresas. As pessoas tinham muito pouca importância, como nós falamos. Elas eram tratadas como fatores de produtos inertes e estáticos. ênfase nas regras, nos controles rígidos para regular as pessoas. As pessoas eram mais um apêndice da máquina lá, mais um recurso que a empresa tinha. E aqui já surgiu as relações industriais, né? Começou com DP, e nessa área de RH não tinha RH ainda, veio surgindo o Departamento de Relações Industriais, que começou já a cuidar das relações internas entre os departamentos e as relações com sindicatos. Aí você tem o período da industrialização neoclássica, de 1950 a 1990, onde surgiu aquela estrutura matricial mista, né, que eu falei que teve um cruzamento, o gestor de finanças, o gestor de marketing, gestor disso e daquilo, trabalhavam em conjunto com o gestor do projeto A, gestor do projeto B, gestor do projeto C, ênfase na departamentalização por produto, né, ou serviço, ou o ente, que é o unidade estratégica de negócio. As empresas passaram a ser divididas em unidades estratégicas de negócio. O que é isso? Igual você pega, por exemplo, aí uma Nestlé, por exemplo, ela tem uma unidade que fabrica o leite moça, ela tem uma unidade que fabrica um outro produto, ela tem uma unidade que fabrica lá um leite de caixinha. São chamadas unidades estratégicas de negócio, tá? Como é que era o ambiente organizacional? Intensificação e aceleração das mudanças. As mudanças começaram a acontecer, né? Principalmente com a chegada de computadores, o mundo começou a evoluir mais rapidamente. Como é que era o modo de lidar com pessoas? Pessoas eram tratadas como recursos organizacionais que devem ser administrados. Já surgiram aqui os departamentos de RH, que veio trazendo aqueles processos novos que nós citamos, né? Os subsistemas do RH, que é recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, e por aí vai, remuneração e tal, né? Surgiu a administração de recursos humanos, departamento de RH, até que nós chegamos na era da informação, a partir dos anos 1990, que a estrutura da organizacional passou a ser fluida, ágil, flexível, totalmente descentralizada. Aí houve muitas empresas passaram pelo downsizing, descentralizaram o poder, deram mais autonomia, né, para os níveis lá de baixo, lá para que cada um tomasse as suas decisões dentro do que fosse possível, né? Descentralizou então o poder.
ênfase nas redes de equipes multifuncionais. Como é que era o ambiente organizacional? Mutável, aqui agora o ambiente muda da noite para o dia, intensas mudanças, né? Hoje em dia, o processo produtivo dentro de uma empresa, hoje, o ambiente de trabalho muda da noite para o dia. O que hoje funciona hoje, daqui a 6 meses, talvez não funcione mais. Né? Os sistemas também tornam-se obsoletos muito rapidamente, máquinas tornam-se obsoletas muito rapidamente. Então, você está constantemente num processo de adaptação e de mudança dentro da empresa. O modo de lidar com pessoas, agora sim, olha lá, pessoas passaram a ser tratadas como seres humanos, proativos, inteligentes, que devem ser impulsionados. Então, ênfase na liberdade, no comprometimento para motivar as pessoas. E aí surgiu a gestão de pessoas, que veio com esse conceito novo de consultoria interna, né? Então, foi uma mudança drástica que surgiu aí. E aqui, gente, eu também vou falar de forma mais resumida, porque é um quadro que também resume essa evolução do RH, coisas que a gente já falou, que aí aqui, então, o que a Venato só botou um paralelo, um do lado do outro, né? Então, não tem como, eu acho que não justifica eu ficar aqui tentando explicar demais o que eu já venho falando desde a aula passada, e falei hoje ainda muita coisa com vocês, né? Ó, de 1900 a 1950, as empresas começaram com os DPs, que vieram evoluindo para relações industriais. As pessoas eram tratadas como uma mera mão de obra, mais um recurso para a empresa. Então, olha lá, início da industrialização, transformação das oficinas em fábricas, estabilidade de rotinas, empresas com poucas mudanças, né? Adoção de estruturas tradicionais e departamentalização funcional, modelo mecanicístico, burocrático, estruturas altas com muitos níveis hierárquicos, necessidade de ordem de rotina. E aí você vem para a industrialização neoclássica, que aí o departamento de relações industriais evolui para departamento de recursos humanos, que no final dessa era já começa a surgir, a evoluir para departamento de gestão de pessoas. Surge nessa época as pessoas como recursos humanos, surgiu o departamento de recursos humanos, né? Então, tudo aquilo aqui que a gente já falou das mudanças que ocorreram, que eu acho que não tem necessidade de eu repetir, tá? Até que a gente chega na era da informação, que aí, ó, surgem as equipes de gestão de pessoas, as pessoas são tidas como parceiras, né? Esse departamento de gestão de pessoas hoje já está se falando muito em gestão estratégica de pessoas, né? Existem hoje MBAs aí, ó, em gestão estratégica de pessoas. O RH cada vez mais está participando do planejamento estratégico da organização. Então, como principais mudanças aqui, ó, mercado de serviço ultrapassa o mercado industrial, adoção de unidades de negócio para substituir grandes organizações, extremo dinamismo, turbulência e mudança, as coisas mudam da noite para o dia, modelos orgânicos, ágeis e flexíveis e imutáveis, e necessidade de mudança, né? Então, acho que não tenho muito o que eu ficar aqui explicando desse quadrinho, que esses dois quadrinhos são um resumo do que a gente já viu na aula passada e na aula de hoje, né? Então, tem uma questão na prova falando sobre isso, que é para você fazer um resumo desse processo evolutivo do departamento de RH, ao longo dessas 3 eras aí, industrialização clássica, industrialização neoclássica e era da informação. Já nós vamos passar para a prova, eu nem vou dar intervalo hoje, daqui a pouco eu vou matar o assunto já, falo sobre a prova, vou abrir a prova, leio a prova toda com vocês, fico aí depois por conta de tirar todas as dúvidas que ainda tenha ficado sobre a prova, para que você possa ter uma semana para fazer a prova tranquilamente, sem dúvidas. A prova minha está muito tranquila, não? Apesar dela ser um pouquinho só extensa, 3 questões, vai dar um pouquinho de trabalho para o aluno,
Mas não tem nada que você tem que ficar adivinhando o que tem que fazer naquela questão. Né, gente? Quando eu estudava, eu não gostava era disso. Por exemplo, dava uma questão que você tem que adivinhar o que o cara quer naquela questão. Então, podem ficar tranquilos, já vou mostrar a prova para você. Você vai até falar, ontem, numa outra turma minha aí, o aluno falou, professor, a prova é meio pesada, tá grande, dá trabalho. Eu falei, é um trabalhinho, mas é um trabalhinho de pesquisa para você chegar ao conceito da coisa no lugar, realmente terminar de entender a matéria, né? Mas não tem nada que você, nenhum bicho de 7 cabeças, nada que você vai ter que ficar quebrando a cabeça em casa sem saber por onde começar. Né? Quando eu estudava, eu não gostava nada disso. Eu olhava para a prova do professor, falava, trabalho que o professor dava, não sabia nem por onde começar o troço. Aí isso é que eu acho chato. Gente, para encerrar o assunto e passarmos para a prova, olha lá, o último modelinho aí, que está no livro do Chiavenato, na página 42. Deixa eu ver se tem alguém, por um acaso, alguém que comentou alguma coisa no chat e eu não estou vendo. Não está em comentário, não. Então, olha lá, gente. O que o Chiavenato fala sobre o modelo dos múltiplos papéis do RH? Em primeiro lugar, gente, esse modelo, eu gosto muito dele, eu particularmente, porque depois de tudo que a gente viu até agora, de como funciona o RH, lembra lá no início dessa unidade 2, quem não viu a aula, depois veja, que a gente dá um panorama do que realmente o RH, de uma forma resumida, né, dá um panorama do que o RH faz, quais são as funções do RH. E esse modelo, ele serve para botar para a gente poder enxergar 4 papéis bem claros do RH e para você entender, assim, de uma forma resumida, os possíveis papéis que o RH precisa exercer dentro de uma empresa. Então, olha lá que bacana. Esse modelo fala o seguinte, ó, o departamento de RH, de gestão de pessoas, né, esse departamento, tem horas que ele precisa focar mais nos processos da empresa, os processos internos. Precisa redesenhar processos, né, para tentar otimizar os procedimentos internos ali. E tem hora que o RH precisa focar mais nas pessoas, né? Dar uma ênfase maior nas pessoas. Por outro lado, tem algum momento aí que o RH ele está com foco mais no hoje, né? O foco no operacional, no cotidiano, no presente. E, em alguns momentos, o RH tem que olhar também para o futuro, para onde a empresa está indo. Eu não falei com você que as empresas modernas hoje, o RH, ele participa do planejamento estratégico da empresa. Então, o que é um planejamento estratégico de uma empresa? O planejamento estratégico é um documento que a empresa faz, que ela faz uma análise, passa o ano inteiro analisando tudo que você puder pensar dentro de uma organização, os departamentos, e o mercado, e o planejamento estratégico, ele é feito, gente, a curto prazo, médio prazo, longo prazo e acima de 10 anos. Como assim? O planejamento estratégico, ele mostra o que a empresa vai fazer nos 2 próximos anos, que é a curto prazo. A médio prazo, o que a empresa vai estar fazendo? De 2 a 5 anos, 3 a 5 anos. A longo prazo, o que a empresa vai estar fazendo? De 5 a 10 anos, ou de 6 a 10 anos. E mais longe ainda, o que a empresa vai estar fazendo depois daqui de 10 anos para frente, 10 anos para frente, 15 anos, 20 anos. Gente, deixa eu contar uma vez, uma experiênciazinha que eu tive, que eu tive a oportunidade de ver um planejamento estratégico de uma grande empresa aí. Um amigo meu trabalhava numa grande empresa, multinacional, nessa área de planejamento estratégico. E eu já estava dando aula, e teve uma época da minha vida que eu estava também dando aula no curso de marketing, então eu estava muito focado com essas coisas de planejamento estratégico. E aí, gente, eu pedi para esse amigo meu que se ele pudesse me fazer uma gentileza de me
me mostrar o planejamento estratégico dessa empresa que ele trabalhava. Eu prometi para ele, ó, não vou ser antiético, não. Eu não vou pegar esse planejamento estratégico da sua empresa e vou mandar para os alunos, sair espalhando. Não, mas é para eu pegar alguns trechos e mostrar para os alunos. Nós vamos usar aquilo de forma didática dentro de sala de aula. Ele entendeu o conceito, falou, não tem problema não, mineiro. Você é o cara, confia, isso aí não tem problema nenhum, não. Vou te passar. E me mandou o planejamento estratégico dessa empresa. Gente do céu, a coisa mais impressionante do mundo. O pessoal que fez aquele planejamento estratégico lá, isso tem muitos anos, mas parecia que os caras tinham uma bola de cristal. Que eles iam, eu fui lendo um documento assim com 200 páginas. E o cara falava, daqui a 5 anos, nossa empresa vai estar abrindo uma filial na América do Sul, tal país, no Uruguai, sei lá. Nós vamos ter que contratar 800 funcionários, essa empresa lá no Uruguai vai fabricar isso, vai fabricar aquilo, vamos precisar de processos internos disso e daquilo, e recursos disso, recursos daquilo, recursos materiais, de tudo quanto há, máquina, tudo quanto há que a empresa ia precisar para criar aquela estrutura que ela ia criar lá, daqui a 5 anos, as competências das pessoas que seriam necessárias naquela empresa daqui a 5 anos. Daqui 10 anos, a empresa já estava planejando abrir uma filial na Europa e que ia contratar 1.200 funcionários, e o cara dava com riqueza de detalhes. Aquela empresa daqui a 15, 10 anos que eles iam abrir na Europa, e coisas que a empresa ia estar fazendo daqui a 20 anos. Gente, eu vi aquilo, nem acreditei. E conversei com esse amigo meu, falei, faça uma coisa, esse planejamento todo que é feito, depois normalmente isso aqui acontece mesmo? O cara falou, mineiro, o pior de tudo que acontece. Pior de tudo que acontece. Parece as coisas que estão colocando no papel hoje, que a empresa vai estar fazendo daqui a 5 anos, quando chega daqui a 5 anos, a empresa está fazendo aquilo lá mesmo. Aquilo está acontecendo realmente. Parece que o cara lá no passado tinha uma bola de cristal. É a coisa mais impressionante. Também, né, gente, esse pessoal que faz o planejamento estratégico é uma equipe formada de uma multinacional dessas poderosíssimas, empresa estrangeira, é um cara que fez mestrados e doutorados nessa área de planejamento estratégico. Por que eu estou falando isso, contando esse caso? Porque, olha aqui, ó, em algum momento, gente, ó, como eu falei, em algum momento, ó, e o cruzamento disso, né, gente, uma hora você está com foco nos processos, uma hora com foco nas pessoas, uma hora você está com foco no hoje, uma hora você está com foco no futuro. Isso dá 4 quadrantes. Você cruzando aqui, ó, foco nos processos com foco no futuro, né, dá uma coisa. Porque tem hora que o RH, ele está com foco nos processos e com foco lá no futuro. Aí, gente, ó, o RH está atuando, o papel dele é o papel de um parceiro estratégico. Ele está cuidando da gestão de estratégias de RH. Então, está olhando lá para o futuro. Se a empresa está planejando, está colocando lá no planejamento estratégico dela, que daqui 10 anos ela vai estar abrindo uma unidade lá na Europa e que vai precisar de recursos humanos assim, assim, assado, gente com conhecimento de línguas, gente com outros conhecimentos específicos em tais áreas, gente com competências diferenciadas para aquela unidade que vai abrir daqui 10 anos, o RH, gente, ele não espera chegar daqui 10 anos para começar a pensar no assunto, não. Ele já começa a se planejar. Lógico que ele não vai hoje contratar pessoas para daqui 10 anos. Mas ele já está sabendo que daqui 10 anos vai precisar daquilo. No médio prazo, gente, a hora que ele estiver lá daqui 6 anos, daqui 7 anos, o RH já está com o seu planejamento pronto também para aquela unidade que vai ser aberta daqui 10 anos. Tem que contratar pessoas com capacidades diferenciadas, né? Em línguas, em conhecimentos, em uma série de coisas. Então, o RH já está olhando lá para o futuro e outra. E os processos, né? Aqui eu estou falando do processo. Os processos que a empresa vai precisar, o tipo de competência que as pessoas precisarão ter e os procedimentos internos que a empresa vai precisar ter para que ela produza aqueles produtos lá na frente. Como é que vai ser o processo produtivo dessa empresa daqui 10 anos?
Que tipo de procedimento interno vai ter? Então, quais os processos nós precisamos já começar a alinhar? Então, o RH já vai cuidando disso, né? Então, a sua contribuição é participar e executar a estratégia, né? Ajudar a concretizar a estratégia, né? Por outro lado, pessoal, ó, tem hora que o RH está com foco nos processos, mas aí está com foco no hoje, ó. Com foco nos processos e no foco no operacional, no cotidiano, no dia a dia, hoje. Aí ele atua como um especialista administrativo. Aí é onde entra essa reengenharia que o RH participa, de todo o redesenho de processos do negócio, cortando custos, aumentando a eficiência da empresa. O objetivo desse redesenho, dessa reengenharia, dessa reestruturação, além de enxugar custo, é tornar a empresa mais eficiente, mais competitiva, né, para competir nesse mercado globalizado. Sua contribuição é construir uma infraestrutura eficiente, né? E aí, gente, ó, para o outro lado agora, tem hora que o RH está com foco no operacional, no hoje, porém com foco nas pessoas, ó. Agora aqui, ó, o foco no operacional, no cotidiano, no presente, no hoje, e o foco nas pessoas. Aí o RH funciona como um defensor dos funcionários, ó. A gestão de contribuição das pessoas. Aí o que o RH tem que fazer? Aqui, gente, é onde entra muito, que nós vamos ver até uma questão da prova, entra o endomarketing, né? Que o RH vai ter que entender e tentar satisfazer os funcionários, proporcionar recursos para eles, atende às necessidades da organização. Então, vai fazer pesquisa de clima, aqui agora ele está focado no hoje e nas pessoas. Como é que está o clima organizacional? O que os nossos funcionários estão achando da empresa hoje? Como é que está a motivação dos nossos funcionários? Como é que está a qualidade de vida dos nossos funcionários hoje? O que os nossos funcionários estão precisando em termos de recursos, de treinamentos, não é? Então, a sua contribuição é aumentar o comprometimento e a capacitação. Treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas, tornar essas pessoas mais comprometidas com a empresa, fazer com que essas pessoas vistam a camisa da empresa, trabalhem de forma motivada e feliz, tá? Na prova, nós vamos fazer uma questão relacionada a isso. Você vai criar estratégias de endomarketing, né? Como se você estivesse fazendo o papel de defensor dos funcionários. Eu vou explicar já, não precisa você preocupar com isso agora, não. E, por fim, nesse modelo, gente, ó, quando a empresa está lá com foco no futuro e nas pessoas. Então, é aquela questão. Está olhando lá para frente, o planejamento estratégico. O que a empresa vai precisar? Nós vimos que ela vai precisar de processos para o futuro, mas ela vai precisar de pessoas com capacidades, com habilidades, com competências, para que a empresa lá na frente possa realmente transformar aquele sonho em realidade, concretizar o que ela botou no papel. E eu não falei com você, eu perguntei para esse meu amigo, gente, a empresa, isso depois vai ser concretizado? Esse planejamento, ela hoje está planejando abrir uma empresa daqui a 10 anos, o cara está colocando no papel toda essa riqueza de detalhes, isso depois vai acontecer? O cara falou, mineiro, o pior que acontece, sim. Mas por que acontece, gente? Porque é tudo muito bem estudado, com muita antecedência. E o RH está participando ativamente disso aqui, ó. O RH já está pensando lá na frente, nos processos internos que a empresa vai precisar ter, nas pessoas capacitadas para tocar aqueles processos internos ali, para que a empresa possa fabricar aqueles produtos que ela pretende lançar daqui a 10 anos. Por isso que é traçado com tanta antecedência, né? Por isso que é tudo muito, já é muito desenhado. Então, quando você hoje planeja coisa daqui a 10 anos, o RH também já está fazendo o seu planejamento de RH, paralelo ao planejamento estratégico, né? Com base nesse modelo, ó, uma hora você está olhando para o futuro e nos processos da empresa, que a empresa precisa de processo lá na frente,
Uma hora está olhando para os processos, mas hoje, fazendo a reengenharia, o redesenho dos processos hoje, reestruturando a empresa para torná-la mais eficiente, eliminando a burocracia. Uma hora o RH está com foco no hoje, mas nas pessoas, então ele funciona como defensor do funcionário, está cuidando da satisfação do funcionário, da motivação do funcionário, vai encomendar pesquisa de clima, vai entender o que o funcionário está achando da empresa hoje, como é que está a motivação, a satisfação, a felicidade do funcionário hoje, a qualidade de vida do funcionário hoje, o que a empresa precisa fazer para aquele funcionário, para que ele se torne mais motivado, mais comprometido com a empresa, e em algum momento a empresa foca nas pessoas e no futuro, age como um agente de mudanças. Ok? O próximo quadrinho, ele dá uma complementada nisso aqui que a gente falou. É um quadrinho complementar, ó. Então, vamos definir melhor esses papéis, ó. Papel do RH de gestão de estratégias do RH. É aquele que estava aqui, ó, com foco no futuro e foco nos processos, ó. O RH atua, ó lá, a principal característica, como um parceiro estratégico para ajudar a alcançar os objetivos organizacionais. O resultado disso é fazer com que a estratégia seja executada, né? Então, quais as atividades do RH? Um ajuste das estratégias de gestão de pessoas, a estratégia organizacional, a estratégia empresarial. Então, o RH, ele participou da elaboração do planejamento estratégico. O que eu falei? Ele vai paralelamente a isso, fazendo o seu planejamento estratégico de RH, para que aquele planejamento estratégico aconteça. Dá um diagnóstico organizacional para detectar as forças e fraquezas da organização. Depois, num segundo momento, olha lá, ó, ele funciona como gestão da infraestrutura, que é a hora que ele age como especialista administrativo, com foco no processo e no hoje. Está aqui, nesse ladinho aqui, ó, daquele desenho que a gente viu anteriormente. Ele age como um especialista administrativo para reduzir custos e aumentar valor, otimizar os processos internos. O resultado é a construção de uma infraestrutura eficiente. Quais as atividades que ele vai adotar? A reengenharia dos processos da organização, serviços em comum para melhoria contínua dos processos, né? Depois ele funciona como o defensor dos funcionários, né? A gestão da contribuição das pessoas. Agora é foco no hoje e foco nas pessoas. Está nesse canto aqui, no canto direito de baixo daquela tela anterior. Então, ele age, ó, desculpa. Qual que é o resultado? Um aumento do envolvimento e capacidade dos funcionários. Ele age como um defensor dos funcionários para treinar e incentivar as pessoas. Como é que ele age? Quais as atividades? Ouvindo e respondendo aos funcionários, provendo recursos, vai prover recursos aos funcionários para incentivar contribuições. E, por fim, aquele último quadrante que está aqui no lado direito de cima do desenho anterior, quando o RH está com foco no futuro e nas pessoas, ele age aqui, ó, como um agente de mudanças. Ele age como um agente de mudanças. Resultado é a criação de uma empresa renovada e renovadora, com pessoas capacitadas para tocar a empresa lá no futuro. As atividades aqui do RH, gerir a transformação e a mudança, assegurar a capacidade para mudança, identificação e soluções de problemas. Gente, com isso a gente encerrou a nossa unidade 2. Eu pergunto a vocês, pessoal, eu sei que esse modelinho aqui, às vezes, primeira vez que você vê explicação, pode, de repente, alguma coisa não ter ficado muito clara. Vocês entenderam que ele é um modelo que é só para você poder visualizar melhor as funções do RH, né? Tem alguma coisa que não ficou clara que eu pudesse ainda, de repente, voltar lá e dar uma explicada novamente naquele modelo? Larissa, Janilde,
o Diego, conseguiu captar a mensagem? Eu não, professor. Pode repetir, por favor? O que você quer que eu repita? Tudo? Ou... O senhor perguntou se... Desculpa, professor. O senhor perguntou se a gente conseguiu captar a mensagem do que o senhor falou até agora? Sim, desculpa. Pensei que o senhor tivesse falado alguma frase anterior a isso que eu não tivesse entendido. Perdão. Aí, gente, então, se tiver ficado dúvida, eu estou à disposição para tirar a dúvida dos alunos. Vamos fazer uma coisa? Eu acho que é melhor para todo mundo. Vamos pegar a prova, que a prova tem uma questão, trabalhando esse modelinho em conjunto com o endomarketing. Isso aí, vamos. Nem vou dar intervalo, não, porque aí até a gente termina de falar sobre a prova aqui. Quem não tiver dúvida, eu já libero. Né? A gente conseguiu andar bem com a matéria. Então, eu nem vou dar intervalo, não. Vocês concordam? Claro, professor, que a gente posso concorda. Pegar a prova. Pode continuar. E aí, de repente, até termina mais cedo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou então, falar sobre a prova logo. Porque a prova tem uma questão falando desse assunto. Aí, se fica, na prova ficar alguma dúvida, eu esclareço. Volto lá e tento explicar de novo. Deixa, então, eu abrir a prova aqui para a gente, ó. Uma prova muito bonita. Parece que é muita coisa, mas é. Tô brincando, né? Não, gente, brincadeira, não é muita coisa, não. Olha só, pessoal, antes de mais nada, só torno a mostrar lá para vocês, ó, que a prova, cadê ela? Já está lá. Olha lá, a turma de hoje, a turma de terça-feira é essa aqui, ó. Já está desde ontem lá, ó, avaliação A1. Os links que eu coloquei na prova, eu coloquei eles aqui também, estão todos funcionando. Olha lá, ó, você clica ali, já vai para o site para ajudar você, tá? Todos os links necessários estão aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, você vai me mandar a prova aqui pelo Classroom, né? Como vocês já fizeram no período passado. Eu vou explicar a prova toda primeiro, depois eu mostro como é que eu quero que você me mande. Porque eu quero que você me mande só as respostas. No final, quando eu terminar a explicação toda, eu mostro para você como é que eu quero que você me encaminhe essa prova. Né? Pode ser encaminhada no Word mesmo. Se o aluno também quiser fazer ela no Word, transferir para o PDF, me mandar em PDF, fique à vontade, tá? A prova vai ter, no máximo, 2 folhas, porque você vai tirar as perguntas, vai mandar só a resposta. Depois eu falo do tamanho da prova, que mais ou menos, o tamanho que eu quero de cada questão, mais ou menos. Vamos pegar por parte, ó. Tem o cabeçalhozinho, que você vai ter que preencher o cabeçalho, tem que me mandar. Seu nome aqui, seu nome aqui, né, o número da sua matrícula. Você vai ter até o dia 6/10, que é próxima terça-feira, deixa eu confirmar no calendário aqui, lá, dia 6/10, ó, próxima terça-feira, até 22 horas. Então, gente, olha só, uma coisa que eu gosto de pedir, tenho pedido para as outras turmas minhas, eu já comecei a aplicar a prova semana passada, né? Quinta e sexta eu já tive turmas com provas aí. O que eu estou pedindo para todo mundo? Muitos de vocês já estudaram comigo, sabem que eu não sou aquele professor tão chato e rigoroso. Então, eu estou colocando aqui, ó, como critério de avaliação, clareza e coerência na apresentação da escrita, lógico. Vocês vão fazer isso, né, digitado, né, pelo menos uma boa parte. Quem quiser pode fazer manuscrito, tá? Quem não tiver computador, gente, quem não tiver computador, não tiver como digitar a prova, nós estamos permitindo que o aluno faça ela manual, só pedimos, eu peço encarecidamente, capriche na letra, para mim poder entender melhor e perder menos tempo corrigindo a prova. Pode tirar uma foto, escanear e mandar lá pelo Classroom. Vou aceitar. Tá? Agora, quem puder digitar, eu só peço aqui, olha aqui, ó, escrita e atendimento à norma culta. O que eu quero dizer com isso? Eu peço ao aluno, gente, para ter um pouquinho mais só de cuidado
na hora da formatação da prova. Quando eu estou escrevendo isso aqui, ó, atendimento à norma culta, eu não estou querendo dizer que eu vou ser aquele cara chato e ficar lá pegando aqueles detalhes das normas da BNT e descontando o ponto do aluno. Não é isso. O intuito meu não é esse de forma alguma. Só que eu também peço, gente, para o aluno ter um pouquinho de bom senso também e dar uma formatadinha na prova. Sabe por quê? Pelo semestre passado, gente, o que eu penei com certas provas para corrigir, sabe por quê? Porque eu estou dando sites ali para você consultar, né? Eu peço a você, não é ficar copiando e colando coisa de site. Tem o site ali para esclarecer melhor o assunto. Então, para você clarear melhor a sua ideia e tentar responder com suas palavras e tal. Se precisar copiar alguma coisinha, tudo bem e tal, não vou ficar descontando ponto do aluno. Agora, sabe o que é o problema? Pior é os alunos, que eles ficam copiando coisa, entram em outros sites, ficam copiando coisa de site para a prova dele, enchendo linguiça, e não tem o cuidado de formatar. Cada site daquele que ele copia um trecho, a fonte é uma, né? O tamanho da fonte é outro, e outra, tem sites que a cor da fonte é outra ainda. Aí eu abro a prova do camarada, tá um carnaval danado, a prova toda colorida, com cada letra de uma cor, cada resposta com uma fonte diferente da outra, com um tamanho, umas fontes estão no tamanho 12, outras fontes no tamanho 14. Então, gente, se você está copiando coisa de outros sites, passando sua prova... Desculpa te interromper, eu estou achando até graça imaginando o senhor pegando uma prova assim. Ah, pois é, aí sabe, dificulta, é ruim para a gente já está com a cabeça cansada. Imagina, eu vou ter daqui a pouco, eu vou ter 500 provas para corrigir. Então, quase 500 provas. Então, não é brincadeira, além de trabalho, além de atividade supervisionada. Que eu corrijo, vocês vão ver que eu corrijo e respondo para o aluno lá com a nota dele o que ele errou. Faço isso com todos os alunos meus. Então, é um pouco cansativo. E aí eu já estou com a cabeça cansada. Eu abro a prova do aluno, tá aquele carnaval, com as letras tudo colorido, com as fontes todas desformatadas. Sabe, aquilo dá até uma preguiça da gente de corrigir a prova. Então, eu só peço, igual eu estou falando, eu não vou ficar com excesso de rigor com normas de ABNT, não é isso. Mas também peço ao aluno para dar uma formatadinha. Não custa nada depois que a prova estiver pronta, ele vir cá marcar ó, a prova, colocar lá a fonte. Ó, escolhe uma fonte, pode ser Times New Roman, pode ser Arial, eu gosto dessa Cambria, e certifique-se que está tudo no tamanho 12, né, para ficar tudo mais ou menos uniforme. Se tiver letras coloridas, coloca tudo na fonte preta, lá pronto. Não custa nada o aluno fazer isso, para facilitar a minha vida. Mas o que eu vou analisar mesmo? O principal para mim não é detalhe de norma da BNT, é entender se o aluno entendeu a matéria. Então, isso aqui, olha lá, correlação com teoria e prática, aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo, para mim é o principal. É isso que eu quero que você bote a sua criatividade para funcionar. Tá bom? E aí, vamos lá, deve ser feita individualmente, cada um vai fazer a sua prova, me mandar lá pelo Classroom, tá? Se vocês podem até, gente, né? Eu sei, aqui a gente não tem como controlar se os alunos estão fazendo a prova junto lá. Pode, tudo bem. Não há problema, né? A gente sabe que não tem como controlar. Agora, pelo menos que me mande respostas diferentes, porque também tem alunos que eu pego as provas idênticas. Aí, sabe? Aí eu não sei se o aluno fez juntamente, eles dividiram o raciocínio, fizeram a prova conjuntamente, ou se um fez e mandou para o outro só mandou a prova. Então, se eu pego duas provas extremamente idênticas uma à outra, isso aconteceu no período passado. Descontei ponto das alunas, sabe? Então, você pode até, o Diego aí, chamar a Janilde lá, e os dois sentarem juntos e resolverem juntos a prova. Agora, por favor, tentem pelo menos, né? Um desenvolve o raciocínio de um jeito, o outro desenvolve o raciocínio do outro. Não mande a prova idêntica uma à outra, não, que dá a impressão para mim. A impressão é que um fez e distribuiu para os outros colegas, os outros colegas só enviaram a prova. Né? Então, a atividade deverá ser enviada pelo Classroom até o dia 6/10, às 22 horas, até terça-feira que vem.
Próxima terça-feira que vem, gente, ó, próxima terça, já estou avisando, não tem aula, não tem matéria nova, mas eu vou estar aqui, tá? Terça-feira que vem, não é obrigado o aluno vir. Terça-feira que vem, 6h30 da tarde. Se o aluno já tiver me mandado a prova lá pelo Classroom, ele nem precisa vir participar da aula. Agora, se o aluno tiver ficado com alguma dúvida, ele vai ter até 22 horas, né? Para me enviar a prova. Então, eu fico aqui de 6h30 até mais ou menos umas 8, 8 e pouco, disponível se algum aluno quiser vir cá, acabar de tirar alguma dúvida sobre a prova, para me encaminhar a prova até as 22 horas. A prova terá nota máxima de 8 pontos. Os outros 2 serão atribuídos à PS1, que é aquela atividade que nós fizemos do autoconhecimento, muito bonita. Então, vamos para a prova propriamente dita. Olha que questão bonita, gente. Nossa Senhora. Questão 1. Caso Hewlett-Packard, que é a famosa empresa HP, que nós conhecemos, né? Então, a HP é uma empresa com profunda ênfase e dedicação aos assuntos de RH. Trabalham muito bem o RH deles. Em 1990, a diretoria resolveu redefinir os processos da empresa. Com essa chegada da era da informação, a empresa percebeu, né, e tal, e começou a remodelar seus processos. E atribuiu ao RH múltiplos papéis dentro do planejamento estratégico da organização, alinhando a estratégia de RH à estratégia global da empresa, redesenhando processos do negócio, proporcionando recursos aos funcionários e criando uma organização renovada. E agora não tem nada para você, né? Tem nada de difícil de entender, só está falando o texto inicial, introduzindo o assunto. Mas então a empresa está redesenhando seus processos. E os membros das equipes de RH ao redor do mundo, que a empresa está aí pelo mundo afora, né? Os membros das equipes de RH ao redor do mundo todo deveriam ser parceiros empresariais e tornar suas unidades mais competitivas. Para transformar essa visão em ação, os profissionais de RH deveriam criar 4 estratégias para cada um dos papéis. Aquelas estratégias que a gente viu no múltiplo modelo que a gente acabou de ver, né? Então, o RH deveriam criar 4 estratégias para cada um dos papéis da função de RH dentro da organização. A sua equipe, gente, ó, você faz parte do RH, você tem uma equipe de RH lá dentro da empresa. A sua equipe foi designada para criar as estratégias relativas à função defensor dos funcionários. Ou seja, com foco operacional no cotidiano e foco nas pessoas. Então, a sua equipe, gente, ó, ela foi designada, só voltando rapidamente aqui, ó, só para você entender. Ó, ela foi designada para esse papel aqui, ó. Você viu que eles separaram 4 equipes, né? Cada equipe ficou com um papel, e a equipe que você participa, que você faz parte, ficou designada para traçar as estratégias para esse papel aqui de defensor dos funcionários, ó, com foco no operacional, com foco nas pessoas. Então, vocês vão usar o quê? O endomarketing, para proporcionar mais satisfação para os funcionários. Então, um trabalho bem bacana. Vocês vão colocar em prática conhecimentos, ó. De acordo com o modelo dos múltiplos papéis do RH, e as teorias do endomarketing visto em sala de aula, estabeleça 5 estratégias voltadas para essa função, para a função, né? 5 estratégias de endomarketing que ajudarão a empresa a se tornar mais competitiva. O site tal, falando sobre endomarketing, ajudará vocês a cumprir melhor essa missão. Então, ó, se você estiver no Word, você dá um Ctrl e clica aqui no link, ó, você vai ser direcionado lá para o site que vai ajudar você. Que site é esse, professor? Vou mostrar para você aqui o site, ó.
O site é esse aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte do site. Fica mais fácil você ver. Olha que site que vai facilitar a sua vida, ó. Então, qual que é a sua... Antes de mais nada, qual que é a sua... O que você vai ter que responder? Qual que é a função da sua equipe? Estabelecer 5 estratégias para a empresa, 5 estratégias de endomarketing, tá? Para ajudar a empresa a se tornar mais competitiva, né? Então, olha lá, o que o site está falando lá, ó. Primeiro, ele vem explicando o que é endomarketing. Nós já explicamos nas aulas anteriores, mas é bom que você pode dar uma pesquisada, dar uma lida, é um site bem bacana, falando mais coisas sobre o que é realmente o endomarketing, né? Então, se você, de repente, não viu a aula, não entendeu ainda, ficou com alguma dúvida com relação a endomarketing, ele está falando lá o que é o endomarketing, ele está explicando aqui para você o que é o endomarketing. Olha, ele está falando lá, ó, 5 motivos para a sua empresa investir em endomarketing. Ele aumenta a motivação. Até agora não é a resposta da prova, não. Vamos lá, não vai chegar lá. Ele está falando que o endomarketing aumenta a produtividade. Ele está falando que o endomarketing aumenta a retenção de talentos. Ele está falando que o endomarketing aumenta o engajamento. Ele melhora o clima organizacional. Aí vem falando, ó, como fazer endomarketing. Então, ele está explicando para você como fazer endomarketing. E aqui ele mostra, olha aqui para você ver, ó. Veja abaixo 10 ações de endomarketing que a sua empresa pode fazer e inspire-se para implantar essas e novas ideias. Então, sua missão lá com a sua equipe lá nessa empresa HP, não é você estabelecer 5 estratégias de endomarketing, né, para você botar em prática essa função de defensor do funcionário. Então, você vai ter que estabelecer 5 estratégias. Então, ele está te dando 10, o site, ó. Então, você vai ter o trabalhinho de ler essas 10 ações possíveis aqui, para ver o que você acha que para essa empresa específica funcionaria melhor. Aí tem as opções, ó, pesquisa com colaboradores, é uma estratégia. Ó, eventos para o público interno é uma outra estratégia. Está explicando como fazer, está te dando ideias. Ó. Melhorar a comunicação interna é uma outra estratégia, e por aí vai. Então, gente, né, você vai ter só o trabalhinho de dar uma lida lá no site, né? Dar uma lida lá no site e entender, dentro daquelas 10 estratégias que o site está te dando ali, 10 estratégias para você implementar na empresa, para fazer essa função de defensor do funcionário, né? Usando o endomarketing, você vai escolher 5 e vai dar uma resumida naquilo ali. Estabelecer 5 estratégias, me resumindo rapidamente ali, como que você vai implementar aquela estratégia. Então, olha, uma questão bonita, professor. Sim, essa prova ela é bacana. Eu prefiro esse tipo de prova do que aquelas provas em sala de aula de múltipla escolha. Que essa prova o aluno tem a oportunidade de colocar a mão na massa e aplicar o conhecimento e tal. Já já eu vou falar sobre o mínimo de linhas, tá, Érica? Já já. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar. Eu falei que no final eu vou mostrar como que você deve me enviar a prova. Aí eu vou falar sobre isso que você está me perguntando, viu, Érica? Já já. Olha lá. Próxima questão. Aí você aqui, ó, tá um espacinho para resposta. Próxima questão. A segunda questão tem a ver com essa evolução, né, que a gente viu aí, e as transformações na área de RH. Então, olha lá, ó. Vou ler a questão e já já também eu vou entrar nos sites aí que eu estou sugerindo para você e você vai entender o que é para ser feito. Questão 2. De acordo com o site administradores.com, cujo link segue abaixo, o link está aqui embaixo, 2 sites que eu estou citando aqui para vocês, ó.
tá? De acordo com o site, a área de recursos humanos deixou de ser um mero departamento de pessoal para se tornar peça-chave de transformações dentro de uma organização. Há pouco tempo atrás, o Departamento de Recursos Humanos atuava de forma mecanicista, onde a visão do empregado prevalecia a obediência e a execução da tarefa, que era coisa mecânica, né? Execução da tarefa. E ao chefe. O controle era centralizado. Lembra que nós falamos que era tudo centralizado lá em cima? Hoje o cenário é diferente. Os empregados são chamados de colaboradores e os chefes de gestores. Pode-se afirmar que gerir pessoas não é mais um fator mecanicista, é um fator de uma visão mecanicista, sistemática, metódica, ou mesmo sinônimo de controle, tarefa e obediência. É, sim, discutir e entender o disparate entre técnicas tidas como obsoletas e tradicionais com as modernas, justamente com a gestão da participação e do conhecimento. A gestão de pessoas visa a valorização dos profissionais e do ser humano, diferentemente do setor de recursos humanos, que visava a técnica e o mecanicismo do profissional. Então, é só um texto introdutório, ilustrando aí, mostrando que houve uma mudança, né, na visão do RH antigo para essa gestão de pessoas modernas. Então, o que eu estou pedindo para vocês? Né, a questão, ó, faça um resumo da evolução das transformações da área de RH ao longo das 3 eras da administração. Fazer um resumo da evolução do RH. Os sites abaixo lhe darão mais informações, além do que já foi discutido em sala de aula. Então, gente, ó, deixa eu abrir logo esses sites aqui para você ver, ó. São sites que vão complementar o que nós vimos, ó. O primeiro, eu botei 2 sites. O primeiro, ele fala, olha lá, ó, as diferentes eras das organizações, a evolução das organizações. Então, ele vem falando, olha lá, ó, a era da industrialização clássica, a era da industrialização neoclássica, ele vem falando da era da informação, complementando o que nós vimos aqui em sala de aula. E o outro site, ó, o outro site fala da evolução da área de RH. Ó, ele vem falando da evolução, complementando também o que nós vimos. Então, olha lá, ele fala todo esse processo evolutivo da área de RH, que a gente viu. Então, gente, olha só, você tem uma riqueza de informações. Se você pegar essa unidade 2, pega a aula da semana passada e a aula de hoje, eu vim detalhando, lendo o texto do Chiavenato, explicando, dando exemplos, falando de todo esse processo das 3 eras, da evolução das empresas. Falei do downsizing e falei de toda essa transformação na função de RH, que começou com relações industriais, evoluiu para recursos humanos, evoluiu para gestão de pessoas. No meu próprio material já tem muita informação. Você tem um resumo, desculpa. Eu mandei para vocês no grupo, se quiser eu até mando de novo, como é que fala? O livro do Chiavenato em PDF. Então, você tem aqui, em cada slide meu, tem a página de onde eu tirei isso aqui no livro. No livro tem mais informações. Eu ainda estou te dando ainda, ó, 2 sites complementando o assunto. É você pegar, ler, entender e me fazer um resumo desse evolutivo aí. Então, gente, ó, já respondendo aí a pergunta lá quem foi que fez? A Érica, não foi? A Érica. Qual o mínimo de linhas? Então, gente, eu prefiro não estabelecer, assim, um número de linhas. Como é que eu quero que você me mande a prova? Você vai tirar a minha pergunta, responda tudo primeiro, responda a prova toda. Quando você tiver com a sua prova prontinha,
você vai lá, deleta a minha pergunta, né? Ó, por exemplo, você veio cá e respondeu essa questão 2, ó. Ou na questão 1. Você veio cá e respondeu a questão 1. Chegou aqui na resposta, respondeu a questão 1. Beleza, a resposta está pronta. Você vem cá, apaga a minha pergunta e vai deixar o número da questão e a sua resposta. Questão 2, mesma coisa. Questão 2, você fez a resposta, elimina a minha pergunta e vai deixar aqui somente a sua resposta. Na questão 3, que eu já vou ler já, a mesma coisa. Respondeu? Elimina minha pergunta e aí, ó, você vai me mandar o número da questão com a sua resposta. Esse documento, essa prova que você vai me mandar, a gente pede que tenha, no máximo, 2 páginas. Então, a gente estabelece um máximo. Por que é estabelecido um máximo? Porque são 22 mil alunos usando o mesmo sistema para mandar a prova. Se essas provas estiverem muito extensas, pode pesar demais o sistema e alguns alunos terem problema no envio da prova, né? Quanto maior a prova, mais pesado fica para mandar. Uma prova, se fosse uma provinha só que fosse mandar, não teria problema, mas são 22 mil provas sendo enviadas numa mesma semana, né? Quantas mil provas são enviadas por dia, usando o mesmo sistema? Então, pode pesar. É verdade, professor. Já não basta as aulas sumindo, né? Agora imagina as provas sumindo. E aí, por isso é que a gente pede um máximo de duas folhas, tá? 2 páginas. Então, você vai me mandar o cabeçalho, pode tirar isso aqui também, critérios de avaliação, tira isso aqui também. Vai me mandar o cabeçalho e ó, o número da questão e a resposta. E aí, gente, então, qual o mínimo de linhas? Gente, eu só peço o seguinte, para você ter uma questão de bom senso. Se você fizer, são três perguntas, a terceira eu vou ler já. São 3 perguntas. Se você fizer aí, por exemplo, um pouco mais de meia página, um pouco mais de meia página para cada resposta, você vai ter aí uma página, um pouco mais de uma página e meia. Tá ótimo. Tá, beleza. Então, se uma pergunta tiver meia página, se as 3 perguntas tiverem meia página, você vai mandar uma página e meia. Tá ótimo. O que eu não posso aceitar, que eu desconto ponto, deixa eu dar um exemplo para você, não é crueldade minha, igual o semestre passado. Semestre passado eu expliquei isso tudo que eu estou explicando para vocês. Aí a menina foi, de uma turma lá, nem lembro mais o nome da menina, me mandou a prova dela, com 2, 3 linhas em cada resposta. Gente, aí então olha só, eu peço para você fazer, por exemplo, aqui um resumo das mudanças na transformação da área de RH. Você tem, olha quantos slides você tem falando do assunto. Você tem o livro do Kevenato, para você pesquisar ainda mais. Eu ainda te dou 2 sites complementando. Aí você vai me responder com 2 linhas? Aí eu sinto muito. Ué, aí não tem condição. Como é que você vai me resumir? Imagina você. Responda para mim. Diego, é possível você fazer um resumo das transformações da área de RH em 2 linhas? Mas é impossível. Aí eu desconto o ponto da menina e dou 0 para a menina e acha ruim comigo. Uai, professor, mas o senhor não falou que era para ser objetivo? Tá bom, gente. Ser objetivo é uma coisa. Responder em 2 linhas é outra. Eu peço para vocês, quando eu peço, pode ser o mais objetivo possível. Eu quero dizer o seguinte, não precisa de você ficar enchendo linguiça. Isso é que eu não quero. Mas uma resposta com meia página, um pouco mais de meia pagininha no Word, gente, é muito pouco. Então, meia página é o suficiente. Professor, essa garota stalkeou tua prova, hein? Fez um processo de downsizing. Fez Ótimo. A menina chegou e fez downsizing na minha prova. Pelo amor de Deus, velho.
Ela enxugou o que podia e o que não Enxugou. podia. Né? Então, ô, Érica, é uma questão de bom senso. Se você conseguir me fazer uma resposta completa e bem objetiva, falar o que tem que ser falado, com um parágrafo aí, com meia página, um pouco menos, pode até ser um pouco menos de meia página, mas se você falou o que eu quero, o que é preciso falar, aí eu acho bacana. Quanto mais capacidade de síntese o aluno tiver, o aluno me sintetizar tudo o que precisava falar em poucas linhas, em 4, 5, 6 linhas, bacana. Eu acho até bonito que o aluno me falou resumidamente, mas falou o que era preciso falar. Eu acho até bonito isso. Agora, não vem querer me convencer que você consegue fazer um resumo desse processo evolutivo em 2 linhas. Ué, não tem como. Né? Então, é uma questão de bom senso. Aí, vamos lá para a última questão. Última questão, essa aí é uma questãozinha simples. É talvez a mais fácil da prova. Olha lá. Ela está falando sobre a unidade 1, que nós passamos a unidade 1 falando dos papéis das novas lideranças. Né? Quer ver? Olha só para você ver. Na unidade 1, até tem um slide na unidade 1. Olha lá, ó. Na unidade 1, vou abrir ela aqui para você ver. A unidade 1, lá no final dela, quando eu estou falando de endomarketing, olha lá, o papel das lideranças no marketing interno. Né? O que essa questão fala? Olha lá, ó. Em seu livro, Qual é a Tua Obra?, o autor Mário Sérgio Cortella nos mostra que, como o líder precisa ser companheiro e também ter o outro como companheiro, ao mesmo tempo em que ajuda a companhia em sua transição para o futuro, cabe a ele cultivar 5 competências. Ele está falando no livro lá do Mário Sérgio Cortella. Não precisa de você ler o livro, não. Tem um vídeo aqui que ele dá uma resumida nisso aqui. Olha o que ele fala no livro. O líder, a nova liderança, precisa cultivar 5 competências. Abrir a mente, elevar a equipe, recrear o espírito, inovar a obra e empreender o futuro. Assista ao vídeo abaixo, no qual o autor explica essas 5 competências. E, fazendo um paralelo com o que foi visto em sala de aula, responda com suas palavras: qual o papel das lideranças para tornar as organizações mais competitivas? Então, gente, tem um vídeo dele aqui, ó. Você dá um Ctrl, clica no link aqui, você vai direto lá para o YouTube, e aí tem, ó, eu vou pedir a você que pega o vídeo, gente, olha, é muito tempo, tá? O vídeo é muito grande. Você vai perder muito tempo, é 1 minuto e 27 segundos, tá? 1 minuto e 27 segundos, o vídeo do Mário Sérgio, onde ele fala sobre essas 5 competências, que são coisas, gente, que eu falei nas nossas primeiras aulas todas. Nossas primeiras aulas aí, da unidade 1 toda. O que eu mais falei foi qual é o papel dessas novas lideranças aí. O que os líderes hoje precisam, né, fazer para tornar as organizações mais competitivas. Você vai falar com suas palavras, o que você entendeu, né? Do que nós falamos aqui na sala de aula, o que tem lá no meu material, o que o Mário Sérgio Cortella também sintetizou aí nesse vídeo aí, resumindo o que ele fala no livro dele. O que você achou disso aí tudo? Uma questãozinha tranquila. Gente, então assim, o Diego, que costuma reclamar mais, tô brincando, viu, Diego? Achou complexa a prova? Eu não vou nem te responder. Tô brincando, brincadeira, querido. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você. Por vocês todos, mas você é um aluno muito bacana. Você achou muito complicada a prova, Diego? Não, professor, tá fácil até demais. Então, pera que eu vou complicar mais.
Tô brincando. Não, pode parar com a gracinha. Né, brincadeira. Não pode dar uma brecha, né? Então, gente, olha só. Realmente, não é uma provinha simplesinha, mas é uma prova legal, que ela vai fazer você trabalhar os conhecimentos, e conhecimentos bacanas, que vai enriquecer o que a gente está falando. E aí, gente, olha só. Antes que eu pergunte aí, antes que eu me coloque à disposição para, se tiver ficado mais alguma dúvida, eu fico. Eu estou encerrando já vou encerrar a aula, mas eu fico depois, se alguém tiver ficado com dúvidas, eu fico depois aqui tirando dúvidas ainda. Eu queria, só para quem já estiver querendo sair da aula, que eu já vou liberar todo mundo, pedir uma coisa encarecidamente para todos vocês. Olha só, eu me coloco à disposição, sabe, para tirar dúvidas dos alunos. Então, ao longo da semana aí, se vocês começarem a fazer a prova, quando começa a fazer a prova, começa a surgir dúvida. Aí pode surgir dúvida. Se você quiser me mandar um WhatsApp lá, pode me mandar, eu vou tentar ajudar vocês. Agora, eu peço, gente, encarecidamente, para você não fazer o que alguns alunos no semestre passado faziam e que eu comecei a pedir para não fazer. Que é o que é? A aluna me mandava a prova lá no WhatsApp. Professor, olha a minha prova aí para ver se está tudo certo. Aí eu falava assim, respondia no WhatsApp. O que você quer, querido? Eu já posso corrigir sua prova? Você já está me enviando? Porque você tem que me enviar pelo Classroom. Não, professor, não é para você corrigir, não. Eu quero só me diga se está mais ou menos certo, se está no caminho certo. Aí eu falo, minha filha, infelizmente, eu não posso fazer isso. Ah, não, o senhor não falou que eu podia tirar dúvida? Tá, mas uma coisa é você tirar dúvida. Outra coisa é você me mandar a prova para eu olhar se está certo. Aí eu vou corrigir a prova 2 vezes. Aí, imagina. E aí não, eu vou dar um exemplo, né? Sexta-feira passada eu tenho uma turma, que aí é uma turma de que nós estamos estudando avaliação de desempenho. Então tinha uma questão na prova que eu pedi para os alunos montarem um pequeno questionário com 5 questões, montarem um questionário de avaliação de desempenho com base no que a gente tinha falado. Aí a aluna me mandou uma dúvida, professor, eu estou com uma dúvida, você pode me ajudar? Sim, pois não. O questionário, eu posso fazer ele numa planilha ou o senhor prefere que eu faça no Word? Aí, tá vendo? Aí uma dúvida, aí tudo bem. Eu falei, não, fique à vontade. Fique à vontade. Se você quiser montar uma planilhinha, né? Com o questionário na planilhinha, fica à vontade. Se quiser também fazer no Word, não tem problema não. Fica a seu critério. Ou seja, tudo bem, aí eu boto a maior boa vontade para ajudá-lo. Ela ficou com uma dúvida na matéria. Agora, me mandar a prova para ver se está certa ou não está certa, aí eu não estou tirando dúvida. E aí pensa comigo, eu tenho 500 provas para corrigir. Se todo mundo primeiro for me mandar a prova para eu ver se está certo, para depois eu corrigir, aí eu estou corrigindo a prova, eu estou corrigindo 1000 provas, em vez de corrigir 500. Além das atividades supervisionadas que eu tenho que corrigir. Tá, gente? Então, espero, por favor, tenham bom senso, podem me acionar para tirar dúvida, tá? Só que, né, tenham bom senso aí, que tipo de dúvida você está tirando. Professor, pessoal, se alguém tiver qualquer dúvida sobre a prova, sobre essa matéria que a gente viu hoje, né, eu estou à disposição aí para ajudar, ainda para ficar aqui mais um tempinho para esclarecer. Beleza? Se não, eu acho que ficou assim bem claro, né? Eu, por mim, já estou dando a aula como encerrada, tá? Eu agradeço a todos aí pela presença, Tayane, Karen, Diego, todo mundo que participou aí da aula, compareceu, né? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tem gente aí que falou que já está até fazendo a prova, já pode ir fazendo. E aí, se quiser fazer, já me postar lá no Classroom lá, fique à vontade, tá? Eu vou, professor, porque eu sou ansiosa. Boa noite. Beleza. Larissa, obrigado aí, viu? Roger, Amanda, Fernanda, todos vocês aí, muito obrigado pela presença. Diego, Isabela. Boa noite. Fiquem com Deus. Boas provas aí para vocês, né? E fiquem tranquilos quanto à minha prova, que eu tenho certeza que as notas são muito boas. No semestre passado, todo mundo tirou nota boa nessa prova.
Tchau, professor, que eu vou sofrer um pouquinho. Valeu, Ana Carolina, Luane, muito obrigado. Tchau, Diego, fique com Deus, tá? Desculpa as brincadeiras aí, você sabe que é tudo de coração. Você é 10, você mora no meu coração. Bom descanso. Valeu, para você também, querido. Valeu, Carlos, obrigado aí, viu?